Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo para a gente falar a nossa terceira aula de Teoria Geral do Direito Privado. Cumprimento todos aqui presentes. Na aula passada, eu me comprometi a falar com vocês sobre as normas de eficácia plena, contida e limitada. Nós terminamos a aula falando da diferença entre validade, vigência e eficácia de uma norma. Vamos só relembrar para a gente falar dessa eficácia plena, contida e limitada? Primeiro, o que significa a validade de uma norma? Validade é a compatibilidade dela com o nosso ordenamento. Essa compatibilidade tem que ser formal e material. Formal em relação à criação, à forma como foi criada, e material em relação ao seu conteúdo. Vigência, por outro lado, gente, se relaciona com o período de validade de uma norma. E eficácia é a aptidão para a produção de efeitos. Lembrando, toda norma constitucional tem eficácia mínima. E essa eficácia pode ser plena, contida e limitada. No caso da norma de eficácia plena, a gente tem uma norma que pode ser imediatamente aplicável. Ou seja, independentemente de uma normatividade futura que a regulamente, ela vai ser imediatamente aplicável, certo? Só que é claro que para isso elas precisam de ter todos os elementos necessários para a plena e imediata aplicação. Como exemplo, eu posso citar para vocês os artigos 1, 2, 132, 134 da Constituição e posso citar vários outros também. Façam a leitura desses dispositivos para vocês conseguirem entender direitinho que tipo de norma é essa. Aí nós temos agora as normas de eficácia contida. A gente já está restringindo um pouquinho mais a eficácia delas. Elas podem ter a eficácia restringida por outras normas, tanto constitucionais quanto infraconstitucionais, independentemente da produção de efeitos desde logo. Deixa eu explicar melhor o que consiste essa norma de eficácia contida. O inciso 13 do artigo 5º da nossa Constituição prevê que é livre o exercício de todo trabalho, ofício ou profissão. E isso, gente, tem aplicabilidade independentemente da norma infraconstitucional. Então, inicialmente é uma aplicabilidade imediata, mas é possível que uma norma infraconstitucional estabeleça a necessidade de determinadas qualificações para o exercício de um trabalho, que é justamente o que acontece com a advocacia, né? A gente tem, sim, de fato, o inciso 13 do artigo 5º produzindo efeitos, mas houve aqui o estabelecimento de uma outra norma que determinou que a gente cumprisse com determinadas qualificações para exercer a advocacia. Neste caso, ser bacharel em direito e ser aprovado no exame de ordem. O que significa, então? Que a norma constitucional de eficácia contida é aquela que pode ter uma imediata vigência e que pode sofrer restrições por outra norma. Já no caso da eficácia limitada, eu estou limitando ainda mais. Aqui, a gente fala de uma norma que depende de uma regulamentação e integração por normas infraconstitucionais. E aí, para trazer um exemplo para vocês, eu vou falar de um julgado do STF, se vocês quiserem anotar, o RE 342459. Eu vou pegar um pedacinho dele aqui. É um recurso que fala sobre a contratação de professor estrangeiro e nele o STF entendeu o seguinte: professor estrangeiro, contratação, pretensão de acesso ao regime jurídico único, vedação por força do inciso 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Emenda Constitucional 19 de 88, que acrescentou os parágrafos 1º e 2º ao artigo 207 da Carta da República. Eficácia limitada, porque é dependente de normatividade ulterior. Certo? Ficou clara a diferença entre a eficácia plena, contida e limitada? Relembro a vocês que toda norma constitucional tem eficácia mínima, porque ela vai servir de parâmetro, pelo menos, para recepção constitucional, interpretação e controle de constitucionalidade. Agora, gente, um conceito que não pode ser confundido com esses três que eu falei aqui para vocês, de validade, vigência e eficácia, é vigor. Vigor se relaciona com a força vinculante. Uma norma possui vigor quando ela puder obrigar tanto pessoas quanto autoridades. O seu conceito está relacionado à vigência, né? Quando uma norma se torna vigente, ela ganha vigor, ou seja, ela ganha força para obrigar. Mas, atenção, vigor e vigência não são expressões sinônimas. Olha só, há casos em que uma norma ela perde a vigência e perde a validade, mas ela continua tendo vigor.
E a isso a gente dá o nome de ultratividade, uma norma que produz efeitos antes ou depois de terminada a vigência. E aí nós temos os efeitos retroativos e irretroativos, ok? Deixa eu citar um exemplo para vocês em relação a essa ultratividade, que vai ficar mais fácil a compreensão. Imaginem que um contrato foi celebrado sob a égide de uma norma que já foi revogada. E aí, para garantir o cumprimento desse contrato e para garantir segurança jurídica, ele vai ser aplicado sob a égide dessa lei revogada. Ou então, imaginem que um ato praticado em um momento que uma determinada lei estava vigente, ela vai ser julgada em momento posterior. O julgamento de ato conforme a lei vigente no momento da sua prática garante segurança jurídica. Então, nesses casos, a gente tem uma lei inválida e sem vigência, mas que continua tendo vigor para garantir segurança jurídica, certo? Bom, em relação à vigência da lei, nós temos 3 conceitos muito importantes para trabalhar em relação a ela. Primeiro, promulgação. Segundo, publicação. E terceiro, vacatio legis. Uma lei, depois de ser sancionada, ela vai precisar de ser promulgada e depois publicada. E dependendo do caso, a gente vai precisar de falar na vacatio legis. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a promulgação. Promulgação é o nascimento formal de uma lei. Esse nascimento ele é realizado por um ato do chefe do Poder Executivo. Pode ser do presidente, pode ser do governador, pode ser do prefeito. Ok? E a promulgação ela vai ocorrer quando a gente efetivamente introduz a lei no ordenamento jurídico, reconhecendo que essa lei é válida, ordenando o cumprimento dela. É por isso que eu falo que a promulgação é o nascimento formal de uma lei. Já a publicação significa dar conhecimento sobre a existência dessa lei. Todas as leis são publicadas no Diário Oficial. E olha só, se não houver publicação no Diário Oficial, ela não vai possuir validade. E é por isso que a gente pode afirmar que a publicação ela dá vigência à lei. Algumas leis, no entanto, têm a chamada vacatio legis, que é o intervalo entre a publicação e a vigência de uma determinada lei. A finalidade da vacatio legis é permitir que haja o conhecimento prévio para determinadas adaptações. Essa vacatio ela deve ser expressa em dias e é vedada a estipulação em mês e ano. Isso está previsto lá na Lei Complementar 95 de 98. E atenção, gente, se não houver disposição expressa em relação ao prazo, nós vamos aplicar o artigo 1º da LINDB, que prevê que, salvo disposição contrária, a lei vai começar a vigorar 45 dias depois de ser oficialmente publicada. Já para os estados estrangeiros, esse prazo, ao invés de ser de 45 dias, será de 3 meses. Mas relembro, é possível haver disposição expressa em sentido contrário. Atenção, tem casos em que as leis elas vão ter vigência imediata, ou seja, não tem vacatio. E isso é permitido, por exemplo, para as leis de menor complexidade. Deixa eu trazer uma curiosidade aqui. Nas leis de introdução ao Código Civil anterior, existia uma coisa chamada prazo progressivo. O que significava isso? A gente estabelecia zonas em que uma lei entrava em vigor mais rápido. Zonas em que ela entrava em vigor mais rápido que outras. E isso acontecia porque a comunicação era precária nessa época. Mas hoje isso não se justifica. Então, a entrada em vigor ela vai acontecer de maneira uniforme em todo o território. Beleza? Como que eu vou contar o prazo de vacatio legis, gente? Aqui a gente precisa saber a Lei Complementar de número 107. Ela inclui o primeiro e o último dia. E não importa se é útil ou não, a lei entra em vigor no dia subsequente ao último dia do prazo, ainda que não seja dia útil, tá? E se for necessário fazer alguma correção? Bom, se essa lei, né, ela não tiver sido publicada, por exemplo, tá muito fácil de fazer. Agora, a gente precisa saber como que acontece a correção durante o prazo de vacatio legis, ou seja, ela já foi publicada, mas ainda não está em vigência, ou se essa correção ela tem que ser feita após a vacatio legis. Se a correção for feita, corrigindo um erro, por exemplo, de texto, durante a vacatio, ela vai manter o mesmo número, nós vamos alterar apenas o prazo para entrada em vigor. Porém, se depois de publicada for necessário contar com uma alteração, fazer alguma correção, aí essa lei vai ter um novo número
E nesse sentido, confiram aí o parágrafo 4º da LINDB, no artigo 1º, beleza? Bom, falamos até agora sobre as correções, vacatio legis, publicação, promulgação, a vigência, vigor. Falamos sobre a eficácia de uma lei, sobre a validade dela. E agora eu quero falar com vocês sobre a revogação. Respira fundo, pega o caderno, vamos lá. Pelo princípio da hierarquia, uma norma superior revoga uma norma inferior. E essa revogação ela pode ocorrer de forma total ou parcial. De forma total, chamada de abrogação, e de forma parcial, chamada de derrogação. E pode ocorrer também de forma expressa ou tácita. De forma expressa, falando mesmo que essa lei está revogando a lei anterior. E de forma tácita, quando, por exemplo, a lei não menciona que está revogando uma anterior, mas porque o conteúdo é diferente e por ser posterior e hierarquicamente superior, vai haver a revogação de outra lei, ok? Bom, tem casos, gente, em que uma lei revogada, ela volta a ter vigência porque a lei revogadora perdeu a própria vigência. Deixa eu explicar melhor. Imaginem que aqui tem uma lei produzindo efeitos. Em seguida, a gente publica uma nova lei revogando aquela anterior. Passado algum tempo, a lei revogadora é que é revogada. E aí, nesses casos, a gente vai ter uma possibilidade, claro que isso é exceção no ordenamento jurídico, de aquela lei que foi revogada aqui atrás voltar a produzir efeitos. E a isso dá-se o nome de repristinação. A repristinação ela é uma exceção no ordenamento jurídico, eu repito. Ok? E nós temos ainda o caso de normas que, válidas, apresentam soluções diversas para um mesmo caso. Aqui, a gente está diante de uma antinomia. E quando ocorrer antinomia, a gente vai ter que aplicar 3 critérios para encontrar uma resposta. Critério cronológico, especialidade e hierárquico. Vamos lá. Essa antinomia, gente, ela pode ser aparente ou ela pode ser real. A antinomia aparente é aquela que tem um metacritério, ou seja, tem uma solução para o conflito. E essa antinomia aparente, ela pode ser de primeiro e de segundo grau. Vamos falar um pouquinho sobre a antinomia de primeiro grau? É aquela que tem um conflito só cronológico, só em relação à especialidade ou só hierárquico. Já a antinomia de segundo grau, a gente tem 2 critérios envolvidos. Ou seja, eu tenho um critério um conflito entre o critério cronológico e especialidade e hierárquico ou cronológico e hierárquico, ok? Então, o conflito de segundo grau, a antinomia de segundo grau, é aquela em que eu vou envolver mais de um critério. Quando eu estiver diante, por exemplo, de um conflito entre hierárquico e cronológico, neste caso, a gente vai deixar prevalecer o critério hierárquico. Uma lei superior e anterior prevalece sobre a lei inferior e posterior. Vamos citar um exemplo? Constituição Federal versus CDC. Aqui a gente tem uma lei superior produzindo efeitos em relação a uma lei inferior. Outro exemplo de conflito que pode haver, cronológico versus especialidade. Aqui, a lei especial anterior vai prevalecer sobre uma lei geral posterior, ou seja, nós vamos prevalecer o critério da especialidade. Repito, sempre que houver um conflito entre o critério cronológico e especialidade, vamos privilegiar a especialidade. E um exemplo disso está lá no Código de Defesa do Consumidor versus Código Civil. Em um caso de relação de consumo, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor porque é uma lei especial. Por outro lado, se eu tiver um conflito entre hierárquico e especialidade, de novo, uma lei superior e geral prevalece sobre a inferior e especial. Então, aqui eu vou privilegiar o critério hierárquico. Ficou claro esse conflito entre hierárquico, especialidade e cronológico? Se não tiver ficado claro, me manda aqui nos comentários, ok? A gente falou sobre a antinomia aparente, de primeiro e segundo grau, e a antinomia real é aquela em que não existe um metacritério, ou seja, não tem solução. Como exemplo de um caso que não tem solução, a gente tem 2 leis conflitantes para um mesmo caso,
eu vou citar a liberdade de informação e o direito à privacidade. Isso está muito ligado, gente, às discussões relativas ao direito ao esquecimento. Quem tiver alguma dúvida sobre o tema, tem artigo meu e tem livro também publicado. O download é gratuito, é só ir lá no meu Instagram, clicar no link que está na minha bio, vocês conseguem baixar gratuitamente. No caso do direito ao esquecimento, a gente tem uma discussão sobre os direitos da personalidade, a intimidade, a vida privada e a privacidade, versus a liberdade de informação, o livre acesso à informação. A mídia, ela tem o direito de informar, ela tem liberdade para informar e você tem liberdade para buscar determinadas informações. Mas do outro lado, nós temos os direitos da personalidade de uma outra pessoa. E aí, o que vai ser feito, então, nesse caso, para compatibilizar esse critério? Porque aqui, como é uma antinomia real, a gente não tem solução, né? Não tem metacritério. Na antinomia aparente, nós temos. Antinomia aparente, eu tenho uma resposta, eu dei resposta para você se for um conflito hierárquico versus cronológico. Hierárquico. Cronológico versus especialidade. Especialidade. Hierárquico versus especialidade. Hierárquico. No caso da antinomia real, a gente não tem resposta. Então, a gente pode criar algumas sugestões, como é o caso da sugestão de ponderação de princípios. Certo? Pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre a obrigatoriedade e a aplicabilidade das normas. É isso, até a próxima!